Tenho falado aqui no canal sobre o futsal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas e a Liga Nacional de Futsal? Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal a gente tem trazido informações do nosso futsal, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas também trazendo informações de outros cenários como agora, por exemplo, e destacando o esporte de uma maneira geral, também neste momento em que a gente está vivendo diferente no mundo inteiro. Por isso e por tudo mais, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as informações e receber as notificações quando tiver mais vídeos disponíveis. Então, vai lá, se inscreve e acompanha todas as informações que a gente tem produzido para você. Para quem não me conhece, eu sou Luciano Andrade e além aqui do canal no YouTube, você pode encontrar um pouquinho do meu trabalho também em outras plataformas das mídias sociais, sempre através do @LucianoRádioRS, no Twitter, no Instagram e também no Facebook, com conteúdos diferentes em cada uma dessas plataformas. A situação não tá fácil para ninguém, nem para time de primeira, segunda, terceira, seja qual for divisão, para nenhuma modalidade. O futsal segue também a mesma tendência de outras modalidades esportivas. Se já estão falando inclusive que grandes clubes do futebol de campo do Brasil estão à beira de uma possível falência com orçamentos, arrecadações milionárias, imagine outros esportes que têm uma captação de recursos, principalmente, muito mais complicada. Tá certo que se nós formos comparar tudo o que acontece no interior do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, equipes do futsal gaúcho, tanto da elite, mas principalmente de outras divisões, com clubes de Série A de Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo, por exemplo, as cifras são muito maiores, as arrecadações são muito maiores, a forma de arrecadar também é muito diferente. Mas o seu investimento, o seu gasto, as suas despesas acabam sendo proporcionais. E às vezes é muito mais complicado administrar orçamentos gigantes do que orçamentos menores, muitas vezes mais enxutos. Mas e o cenário do futsal brasileiro, a elite do futsal no Brasil? Como é que está neste momento? Como a Liga Nacional de Futsal tem trabalhado para avaliar a situação dos seus clubes e projetar o futuro ainda incerto? A Liga Nacional de Futsal realizou mais uma reunião com os dirigentes, os representantes de cada uma das suas 20 equipes, neste final de semana. Já tinha realizado lá no dia 20 de abril um outro encontro semelhante e agora neste mês de maio mais uma vez reuniu os dirigentes para saber da realidade de cada uma destas equipes inscritas, habilitadas a participarem desta temporada da Liga Nacional de Futsal. Aliás, uma temporada histórica, comemorativa aos 25 anos da competição. E é claro que cada uma das equipes tem situação diferente uma da outra. Afinal de contas, cada município, cada estado possui a sua gravidade em função da situação que a gente vive no momento e isso acaba diretamente influenciando as dificuldades que cada uma das equipes enfrentam. Pelo relato apresentado pelos 20 times, as realidades, apesar desta diferenciação, acabam se equiparando em alguns quesitos. A grande maioria das equipes, todas elas na verdade, estão com os seus elencos formados desde o início deste ano para a disputa desta temporada. Não há informações a respeito de dispensas de atletas ou até mesmo a dissolução do grupo de jogadores de nenhuma das equipes da Liga Nacional de Futsal. Todas elas estão realizando seus treinamentos de forma virtual com os seus jogadores, sem trabalhos presenciais, como a gente tem visto uma certa mobilização de clubes de futebol de campo, por exemplo. Outra realidade comum é a renegociação salarial dos atletas, fazendo com que haja principalmente uma redução dos valores pagos por cada uma dessas equipes para cada um de seus jogadores. Neste dia 11 de maio, a Liga Nacional de Futsal publicou uma nota assinada pelo seu presidente, Cladir João Dariva, destacando a reunião realizada, esta conversa com as equipes, as permanentes reuniões de direção da Liga Nacional de Futsal, mas também a incerteza do cenário, sem colocar nenhum tipo de previsão sobre a possibilidade ou não de retomada das atividades e principalmente do início da temporada e o início da competição, a Liga Nacional de Futsal.
A nota destacou ainda a realização de alguns estudos para avaliar as medidas que serão adotadas quando houverem a possibilidade de serem adotadas. E uma delas é a possibilidade ou já a necessidade de elaborar uma nova fórmula da disputa para a competição ainda neste ano de 2020. Outro ponto diz respeito à questão da ginástica que as equipes estão realizando para manter os seus grupos, para manter as suas estruturas e principalmente para se manter conectadas com os seus torcedores e apoiadores patrocinadores. Outras informações como essa estão disponíveis para você acompanhar aqui no canal, então dá uma clicada aqui no card e confere as outras informações, as outras notícias que a gente já postou para vocês acompanharem um pouquinho do que está acontecendo no cenário do futsal no Brasil e também, é claro, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de convidar você a participar e interagir conosco, compartilhando este vídeo, deixando o seu like, curtindo e, é claro, comentando a sua opinião sobre tudo que tem acontecido. A gente se fala numa próxima oportunidade. Aquele abraço, até mais!